Bora falar sobre o Corinthians para contar quanto o Timão deve para cada um dos atletas só com direitos de imagem. Tem também nessa lista empresários. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscrever-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Para falar sobre o Corinthians, com uma informação que vem do balanço financeiro do clube referente ao ano passado. O Corinthians viu sua dívida com direitos de imagem aumentar em 2022, apesar do presidente Duílio Monteiro Alves afirmar que está reduzindo todas as dívidas. As pendências do Timão apenas com direitos de imagem superam os 40 milhões de reais e envolvem atletas e jogadores. Eu quero contar para quem o Timão deve quanto. A Elenco Esportes, do Fernando Garcia, que já foi conselheiro do clube, alguém com enorme influência, é hoje a empresa com mais grana a receber do Corinthians. São 7 milhões e 900 mil reais. Luiz Augusto Carvalho, Luizinho Piracicaba, empresário que vive ajudando o Timão, tem 6 milhões e 400 mil a receber. Na sequência, jogadores. Renato Augusto tem 5 milhões e 800 mil a receber. O Luan, afastado do elenco corintiano, tem 4 milhões e meio em atraso. Gil, zagueiro, 4 milhões. Ramiro, 3 milhões e 700. Ramiro que já foi para o Cruzeiro. O Christian, já aposentado, lembra dele, volante, também com passagem pelo Flamengo, 3 milhões e 100 mil reais. Paulinho de volta ao Timão com 2 milhões e 400 mil para receber. Balbuena, 1 milhão e 900 mil. Robson Bambu, passagem horrorosa pelo Timão, ainda tem 1 milhão e 300 mil para receber. Para completar, Gabriel, hoje volante do Inter, 1 milhão e 200 mil. Cássio, Vital, Marlon e Maicon, cada um com 1 milhão e 100 mil. O Fagner com quase 1 milhão e 100 mil. Juliano com 1 milhão e 50 mil. Elias, ex-jogador do Timão, hoje auxiliar do Ronaldo nas coisas do Cruzeiro do Valladolid, tem 810 mil em haver. O Matheus Donelli, 700 mil. Everaldo, no América, 660 mil. Luca, atacante, que passou pela Ponte Preta, pelo próprio Timão, 642 mil. Além do Jonatas, centroavante horroroso. Nenhuma saudade para o torcedor corintiano, 640 mil reais mensais. E aí, Duílio, as dívidas estão diminuindo mesmo? Explica direitinho essa história para nós. Nicola, que fim levou a ação do Corinthians sobre a Taunza? Luiz Clemente é quem pergunta, está naqueles processos naturais da justiça, lenta e gradual, né? O Corinthians entrou com uma ação requerendo os 18 milhões de reais mais juros e correção monetária. É certamente uma dívida que vai ficar acima dos 25 milhões quando houver o pagamento, se é que esse pagamento vai haver. Por falar em dívida, só para relembrar, só para contextualizar para vocês como esse negócio dos juros funciona, né? Estava até contando para a Fernanda, o Marcelinho Carioca, ídolo do torcedor corintiano e tudo mais, o Marcelinho teve um probleminha com a mãe. A mãe, alguns anos atrás, ela precisou ser internada por causa de uma doença. E ela foi internada num hospital em São Paulo. A dívida que era de R$ 1.700, e o Marcelinho não pagou na época, ela se transformou essa dívida agora em 143 mil reais. E o Marcelinho tem se recusado a pagar. O que o hospital fez? Foi a justiça que decretou que o Marcelinho entregue o passaporte e a carteira de motorista, porque eles constataram nas publicações do Marcelinho que ele tem condição financeira de fazer o pagamento, né? Só para vocês entenderem, como algo que de R$ 1.700 se transforma em 143 mil reais. A justiça tarda, quase sempre falha, mas quando não falha, se você não pagar, você vai ter problemas. Tu quer saber sobre os naming rights da Arena? Cadê esses 15 milhões da Neoquímica? Muito estranho esse acordo. O Maurício está sendo pago, tá? Está sendo pago de forma anual. É um acordo de 300 milhões de reais para um pagamento de 20 anos com juros e correção monetária. Não, juros não tem, mas com correção. São 15 milhões que são abatidos do valor da parcela a que o Corinthians terá de pagar. O que é muito estranho é constatar o modelo de acordo. O Corinthians refez o seu financiamento do estádio, prolongando a data final de pagamento para ter juros, para ter juros maiores, mas para ter parcelas menores. Só que 23 e 24, esse ano e o próximo ano,
não serão de pagamentos das parcelas, e sim de juros, porque o Corinthians durante muito tempo ficou sem pagar juros. E essas... ficou sem pagar juros, não, ficou sem pagar as parcelas. E esse pagamento dos juros que vai ser feito em 23 e 24 tem cifras bem altas. Entre 80 e 100 milhões de reais por ano, tá? Então, depois de um ano de 2022 em que o Corinthians teve toda a receita da bilheteria para si, os anos de 23 e 24 vão ser de mais aperto financeiro, tá? Like 450, fala do Timão Nicola. Felipe Galvão. Felipe, bora explicar esses boatos que dão conta de que um técnico novo pode chegar no Corinthians, né? Falaram em Dorival, falaram em Sampaoli, não há nenhuma negociação no momento. Nem o Duílio, nem o Alessandro, nem o perdão, nem o Andrés, nem ninguém da diretoria tocou nesse assunto. Por quê? O Duílio entende que ainda há lenha para queimar com o Fernando Lázaro. Mas, Nicola, o time caiu no Paulista nas quartas de final para o Ituano. Mas, Nicola, o time tomou 2-0 do Remo na Copa do Brasil, vai correr risco. Sim, só que a gente não pode esquecer que o treinador atual foi escolhido pelos jogadores, que continuam bancando ele. Até quando vai acontecer isso? Até que aconteça, de fato, uma grande catástrofe em campo. Se o Corinthians, por exemplo, for eliminado para o Remo, acho que vai ficar bem difícil para o Duílio e para os jogadores continuarem sustentando um técnico que está se mostrando pouco capacitado para o cargo, né? O que os jogadores quiseram? Eles tiveram no ano passado um ambiente bem ruim, com o Vitor Pereira cobrando, exigindo nos treinos, não dando moral para os caras, enfim. Para esse ano eles queriam mordomia, eles queriam horários mais flexíveis, queriam ter autonomia. É por isso que você vê jogador fora de forma. Tem pelo menos 3 titulares do Corinthians hoje em condição, para mim, acima do peso. Acho que o Fagner está acima do peso, o Paulinho está bem acima do peso e o Maicon também me parece com dificuldade física. Então, me parece ser um time mais acomodado, um time que joga quando quer e quando não quer também faz vergonha. Corinthians tem um bom time, tem problemas no elenco. A escolha do técnico, para mim, é ruim. O Fernando Lázaro está aquém daquilo que o Corinthians pode. É como se você colocasse um estagiário para treinar um time grande. Acho que o Corinthians briga para estar na Libertadores da América, chance de título eu não vejo, não acredito. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, compartilha e volta às 7 da noite com o programa do Nicola. Fechou? Abraço, tchau!